Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para participar de um evento tão especial como esse, né? E uma satisfação estar no meu país. E como nós temos tradução simultânea para inglês e para espanhol, eu vou tomar a liberdade de usar o meu idioma nativo, né, contando com a tradução dos amigos. Mas os slides eu tinha feito em inglês, porque eu iria apresentar em inglês, mas optei por falar a minha língua em respeito aqui, em consideração com todos os meus conterrâneos, né? Mas estarei com os slides em inglês. Falar sobre inteligência artificial é sempre um desafio, porque hoje quase todo mundo está usando inteligência artificial com ChatGPT ou com qualquer outra inteligência artificial generativa, né? E ontem, depois de um painel que eu participei, um executivo do setor veio falar, bom, você vai falar de inteligência artificial, mas o que você vai apresentar? Não, vou apresentar como a inteligência artificial é aplicada no segmento de hotel, de hospitalidade, né? Mas aí ele falou, bom, mas aí eu posso jogar no inteligência artificial e vai me trazer tudo isso que você vai falar. Então eu pensei e falei, eu não posso vir aqui com uma plateia de altíssimo nível e fazer uma apresentação que vocês podem obter isso na inteligência artificial. Então, eu resolvi trazer um aspecto um pouco diferente da visão estratégica do que está por trás da adoção da inteligência artificial e alguns exemplos. Tá? Eu sou o Victor Venâncio, eu sou diretor de soluções digitais para a América Latina do Samsung Group. Samsung Group é uma das maiores empresas alemãs de tecnologia e equipamentos, e também temos uma unidade de negócio focada em sistemas e inteligência artificial. E eu vou começar a apresentação trazendo um dado que é extremamente relevante para todas as organizações, né? Por que tantas estratégias, tantas jornadas de transformação digital falham, né? De acordo com a McKinsey, 70%, de acordo com um artigo publicado na Forbes, 84%, né? Mas por que isso acontece? Né? Nesses 15 minutos, a gente vai trocar uma ideia para tentar evitar fazer parte dessa triste estatística em nossas organizações. Né? E para isso eu vou trazer um exemplo, tá, de uma empresa que se chama John Stephenson Company, lá da cidade de Elizabeth, New Jersey. Não sei se vocês já conhecem essa empresa, né, mas é uma empresa foi muito tradicional, fabricante desses bondes, desses carros que chamam de streetcar, né, que são esses bondes com tração a cavalo, né, uma empresa fundada em 1831, ou seja, um negócio que foi um sucesso durante muitos anos, uma empresa que foi inovadora no seu tempo, criou o que hoje nós conhecemos nas grandes cidades como VLT, veículos leves sobre trilhos, e todos nós usamos. Ou seja, uma empresa inovadora, líder de mercado, né, porém essa empresa não resistiu a uma nova tecnologia que surgiu, que na época foi o carro a combustão, né, e, só para ter uma noção, tá, em somente 7 anos, o que existiam 4.600 empresas produzindo isso, restaram somente 150. O que aconteceu foi a produção em massa dos carros a combustão pela Ford, né? Ou seja, tínhamos uma nova realidade de mercado, uma nova realidade de negócios. E a liderança dessa empresa não foi capaz de identificar essas ameaças e superar as vantagens competitivas desse novo entrante, que no caso seria a Ford, né? Ou seja, o problema dessa empresa não era a falta de capacidade para inovar. Ela inovava, ela botou eletricidade nos seus bondes, ela inovou no modelo de tração. O problema dessa empresa foi a falta de capacidade de transformar modelos de negócio, né? E, com isso, não resistiram a uma nova revolução industrial que estava acontecendo naquele período, né? E aí eu gosto sempre de trazer uma relação entre a evolução da sociedade e a evolução das revoluções industriais ao longo dos anos. O que aconteceu com essa empresa foi que ela não identificou o ponto de inflexão, continuou com os mesmos modelos de negócio, com as mesmas tecnologias, com os mesmos processos e a mesma cultura, que invariavelmente não garantia sucesso numa nova realidade de mercado. E essas empresas foram à falência ou se tornaram irrelevantes no mercado. Isso é exatamente o que está acontecendo agora.
De fato, de 2012, 2013, 2014 para cá, nós começamos o período da quarta revolução industrial, que impacta todos os segmentos de mercado, inclusive o de hotel. Né? E a melhor maneira da gente estar inserido nesse contexto e extrair resultado e gerar valor para os nossos clientes, para a sociedade, é ter uma estratégia clara de transformação digital e uma agenda clara de ESG. Né? A inteligência artificial consegue acelerar a geração de valor através dessas duas agendas. Por isso que é tão importante para todas as organizações, porque todos os nossos clientes estão com essa demanda. E por que a inteligência artificial é fundamental? Porque hoje em dia o tempo de desenvolvimento, execução, teste e realização dessas tecnologias está cada vez mais curto. Né? A inteligência artificial não é Red Bull, mas ela dá asas para os nossos negócios. Então, quem não estiver usando ainda a inteligência artificial, ou a organização que não estiver extraindo valor dessas tecnologias, está ficando para trás. Né? E aí eu trago aqui alguns exemplos, tá? Alguns exemplos de nível de maturidade digital. Né? No slide anterior, a gente tinha aqui, eu não sei como é que eu vou voltar, mas tudo bem. O que indica basicamente, tá, é que o nível de maturidade digital do setor que vocês trabalham, tá, de acordo com a McKinsey, ele é um dos mais baixos entre diversos segmentos industriais. O que significa duas coisas. Primeiro, não está sendo adotada a tecnologia como poderia, né, e com destaque a inteligência artificial, né? E segundo, é que existe uma grande oportunidade, porque as empresas que saírem na frente vão ter vantagens competitivas sustentáveis em relação a todos os outros que não estão utilizando. Então, se por outro lado é ruim, por outro também é uma grande oportunidade. Né? Uma pesquisa ontem, que eu tive acesso da BCG, da Boston Consulting Group, já traz um cenário de que a inteligência artificial está no radar de vários executivos dos principais segmentos industriais. Eu destaquei dois aqui, que tem o de transporte, viagem, turismo, que está um pouco relacionado com o segmento de vocês. Você já vê que a inteligência artificial já está no radar, mas, em compensação, real estate, que é onde estão as operações prediais dos hotéis, ainda está muito para trás. Então, tem muita oportunidade na mesa para a gente explorar a vantagem da inteligência artificial. Né? E essa mesma pesquisa trouxe que 75% dos executivos da indústria, dos diversos segmentos, trazem a inteligência artificial e a inteligência artificial generativa como prioridade nas suas estratégias. Porém, somente 25% conseguem enxergar algum valor dessa tecnologia. Né? E quando a gente, ainda nessa pesquisa, né, a gente vê que 70% tá, dos líderes veem cultura e processos como fundamental para que você efetivamente tenha o sucesso da adoção da inteligência artificial. Os algoritmos em si correspondem a somente 10% do sucesso do valor gerado pela inteligência artificial. Né? Só para contextualizar, e de uma forma muito rápida, porque a gente não vai ter tempo de aprofundar, mas transformação digital é quando a gente trabalha 3 pilares fundamentais: tecnologia, inteligência artificial e muitas outras, a otimização de processos, torná-los o mais enxuto possível, e cultura organizacional. Tudo isso usando dados por todos os lados. Né? Dados internos e externos à nossa organização, dados estruturados e não estruturados, dados históricos e dados em tempo real. Isso é fundamental, porque muitas vezes a gente é chamado por uma determinada empresa, chega, olha, eu queria adotar a inteligência artificial. Mas quando a gente vai ver, ele não tem sequer os dados historiados para que a gente consiga gerar valor com a inteligência artificial. Né? E eu vou trazer aqui alguns pontos baseados na minha experiência executando projetos de transformação digital. E eu gosto sempre de destacar a questão da cultura. Né? Cultura organizacional, sem querer entrar muito na parte conceitual, mas basicamente são os hábitos, comportamentos, crenças e valores que nós, funcionários das nossas empresas, colocamos na mesa perante clientes e sociedade. E, com certeza, aqui nessa sala, todo mundo já ouviu essa frase, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu tenho certeza absoluta. A gente vê isso todo santo dia, nos posts do LinkedIn, quem fez mestrado, quem fez MBA, ou seja,
essa frase consolidada pelo guru do marketing e da administração, Peter Drucker, né? E eu sempre usei nas minhas aulas, nas minhas consultorias, nos trabalhos que a gente executa. E quando eu fui convidado a ser professor de uma escola de negócio e fui pesquisar um pouco mais a fundo, eu tive uma das maiores decepções da minha vida profissional, que foi descobrir que Peter Drucker nunca falou esse quote que todo mundo fala e repete, inclusive eu. Mas, de fato, cultura é fundamental numa jornada de transformação digital, né? E eu trago aqui 2 pontos. Tá? Primeiro, as dimensões culturais que a gente tem que observar numa estratégia de transformação digital onde a IA está inserida, né? São 6 dimensões culturais que, muitas vezes, uma estratégia desenhada na matriz nos Estados Unidos, na Noruega, no Japão, onde quer que seja, e que vem uma ordem para ser replicada em algum país da América Latina, a probabilidade dessa estratégia não funcionar em função do desalinhamento da estratégia em relação às dimensões culturais é gigantesco. Então, por isso que aquele percentual de 70% é muito alto. Outro ponto fundamental que a gente precisa ter em consideração é o nível de confiança entre os cidadãos, né? Esse estudo do World Value Survey é fantástico, ele traz a relação entre o PIB, né, o GDP, e o nível de confiança entre diversos países. Então, isso não quer dizer que um seja melhor do que o outro, mas é uma constatação científica sobre o nível de confiança entre as pessoas. A gente vê isso no dia a dia, né? Os países latino-americanos têm um nível de confiança mais baixo entre os cidadãos. Então, a mensagem que vem de uma estratégia de transformação digital gerada na matriz, na Noruega, por exemplo, Estados Unidos ou Japão, né? Essa mensagem chega e é assimilada de uma forma diferente, principalmente por quem está na linha de frente executando. Então, nós, como líderes, precisamos estar atentos a esse parâmetro também. Outra coisa que é muito comum acontecer é você ter um visionário, um early adopter na tua organização, que usa uma ferramenta, usa a inteligência artificial em alguma aplicação, né? Isso é muito bom que tenha esse profissional, mas isso não vai mudar o patamar da sua organização. É fundamental que o C-level, middle management, todas as pessoas estejam engajadas. Aí sim a transformação digital vai acontecer. Ter uma iniciativa isolada não vai gerar o valor esperado. Mas como é que a gente pode criar vantagens competitivas sustentáveis e valor usando a inteligência artificial, efetivamente, né? Lembrando que a inteligência artificial é apenas uma das tecnologias que a gente pode utilizar dentro de uma estratégia de transformação digital, né? Hoje a IA está em evidência porque o ChatGPT todo mundo começou a utilizar. Então está na moda, está na hype. Se a gente pega lá a análise do Gartner, né, o Hype Cycle, a gente vai ver que todo mundo está falando de inteligência artificial. Mas há que se considerar todas as outras tecnologias. E tem aqui alguns exemplos, tá? Da onde a inteligência artificial impacta o negócio dentro de uma empresa do setor hoteleiro, né? Desde a parte de automação de housekeeping, a gestão de otimização de receita, atendimento aos clientes, mas eu gosto de destacar um ponto que gera muita receita, que é na manutenção preditiva dos equipamentos de infraestrutura dos edifícios, né? E por que isso gera muito resultado? Porque toda vez que acontece um evento físico ou operacional no teu hotel, precisa-se um tempo para esses sistemas, sensores coletar dados, depois precisa de um tempo para converter esse dado em informação e torná-la disponível, até que se alguém vai executar uma ação. Quanto mais tempo a gente leva para seguir esse gráfico, menos valor a gente vai estar criando para a nossa organização. E esse valor se perde através da perda de margem e da queda da lucratividade do negócio. Por isso que é fundamental ter uma inteligência artificial que consiga compartilhar predições de anomalias que conduzirão ao evento. Então, a gente consegue, tá, evitar que essa curva de perda de valor aconteça nos hotéis. Por isso que o entregável da inteligência artificial é muito, muito palpável, o valor gerado, né? E a gente faz isso através da conexão de sensores que mandam seus dados para o sistema de controle e que armazenam esses dados num historiador. Tendo esses dados historiados, armazenados adequadamente, a gente consegue aplicar a plataforma de inteligência artificial e obter predições, né? Isso é fundamental que a gente consiga trazer resultados palpáveis para a organização. Como é que isso funciona na prática, mais ou menos? Cada pontinho desse,
cada pontinho desse significa um sensor na planta, uma variável, alguma coisa nesse sentido, né? Quando a inteligência artificial traz um alerta, que é representado por essa letrinha A aqui, né, ela vai trazer também as variáveis óbvias, os sensores óbvios que estão gerando aquele alerta, mas vai muito além da nossa capacidade cognitiva humana, trazendo alertas de todos os outros sensores que não estão diretamente relacionados, mas que estão impactando nesse alerta. Então, a gente consegue trazer efetivamente uma predição e executar uma ação para que você não tenha a parada de um serviço, uma falha num equipamento crítico. Então, a gente usa, na verdade, a inteligência artificial para enxergar além, né? E aqui está um bom exemplo, né? Nos hotéis de vocês existem 500 válvulas, registros, válvulas que controlam o fluxo de um monte de coisa, né? Válvula existe desde a segunda Revolução Industrial, um pedaço de ferro que abre e fecha, né? Só que, hoje em dia, você tem uma válvula com um gêmeo digital que consegue tirar diagnósticos da sua operação, uma válvula que situações, né? Mas, para concluir, né, que já até apareceu ali o Time's Up, foi os 15 minutos mais rápidos que eu já vi, né? Acho que foi bem rápido, né? Como é que a gente reverte isso para nossa organização? Como é que a gente demonstra que todo esse esforço que a gente está fazendo nas operações vão gerar resultado? É muito comum você ter no balanço financeiro, e aí a turma de finanças adora isso, né? Porque você apresenta o lucro que o hotel teve, que a organização teve. Então, nesse exemplo aqui, hipotético, 170 milhões, é o lucro reportado, o lucro financeiro, né? Os financistas olham isso como valor. Só que valor vai muito além. Nós geramos muito além do que o valor financeiro. Vocês geram valor para a sociedade através de pagamento de salários e benefícios, vocês geram valor através de pagamento de impostos, que, em teoria, são revertidos para a sociedade, né? Vocês também geram valor pagando juros e dividendos, geram valor desenvolvendo talentos, investindo na comunidade, filantropia, mas perdem valor quando impactam a saúde ocupacional dos funcionários. Perde valor quando emite gases de efeito estufa, perde valor quando polui o meio ambiente, perde valor quando tem um consumo de água muito elevado, e o hotel usa muita água, perde valor quando impacta a biodiversidade. E recupera algum valor quando usa energia renovável, dentro da estratégia de ESG. No final das contas, o valor gerado para toda a sociedade é muito maior do que aquele valor financeiro que foi colocado nos relatórios financeiros, né? E onde que entra a inteligência artificial e a transformação digital? Entra justamente ajudando nos vetores que reduzem o valor da organização para reduzir a percepção de perda de valor. Ou seja, a gente pode usar a inteligência artificial para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, para reduzir a poluição, otimizar o consumo de água. Ou seja, é justamente aí que está demonstrado o valor da inteligência artificial. Ou seja, concluindo uma mensagem final, né, transformação digital, a gente precisa trabalhar os 3 pilares fundamentais, que são tecnologia, processos, cultura e estrutura organizacional, para ter uma estratégia muito bem embasada, não simplesmente aplicar uma tecnologia porque está todo mundo falando e tem que aparecer no relatório anual de que teve alguma iniciativa, né? Tem muita frustração por trás disso, por isso que 70% falham, né? E a ideia de ter todo esse planejamento é para evitar que aconteça o que vocês vão ver nesse pequeno videozinho aqui. Tickets, please. Oh, sure. All right, thank you. And thank you. Infelizmente, isso acontece demais. Empresas como a de vocês investem milhões para comprar um sistema, para aplicar uma tecnologia. Mas, se você não alinhou a cultura dos seus funcionários, você não otimizou os processos, vai acontecer isso que vocês viram aqui no vídeo, e a minha função
junto à Samsung, junto aos nossos clientes, evitar que efetivamente isso aconteça. Ok? Bom, foi curto, eu agradeço demais a atenção de vocês, um evento fantástico. Caso alguém queira se conectar comigo pelo LinkedIn, tem aí o QR Code. Vai ser um prazer a gente aprofundar o debate. Muito obrigado.